Eu me chamo Helena, e hoje, já idosa, carrego muitas histórias que nem sempre tive coragem de contar. Cresci em uma família simples, no interior, onde a vida se resumia a acordar cedo, ajudar nas plantações e sonhar com um futuro melhor. Quando tinha pouco mais de 20 anos, conheci Roberto, um homem mais velho, charmoso, elegante e com uma vida que parecia saída de um filme. Ele era rico, dono de terras e negócios que eu mal sabia explicar, mas sabia que era respeitado e temido na cidade. No começo, me senti encantada por sua atenção. Ele dizia que eu era diferente de todas as mulheres que conhecia, que tinha um brilho no olhar que ninguém mais tinha. Levava-me a restaurantes caros, me presenteava com vestidos finos e dizia que queria me proteger de todas as dificuldades da vida. Eu, com meu coração inocente, acreditava que estava prestes a viver um conto de fadas. Poucos meses depois, ele me pediu em casamento. Foi tudo rápido, quase como se tivesse pressa de me ter ao seu lado. Minha família ficou impressionada e feliz, afinal, casar com um homem rico era, para muitos, sinônimo de segurança e status. Eu também acreditei nisso, achando que finalmente teria a vida tranquila que sempre sonhei. O casamento foi luxuoso, cheio de convidados importantes, e lembro de me sentir como uma princesa. Mas, mal sabia eu, que aquele dia não era o começo de uma vida de rainha, e sim de uma longa jornada como prisioneira em um palácio dourado. Assim que a festa acabou e a lua de mel passou, as coisas começaram a mudar. Roberto, antes tão atencioso, se mostrava frio e autoritário. Começou a exigir que eu acordasse cedo para organizar a casa, dar ordens aos empregados e, muitas vezes, fazer tarefas que eles mesmos deveriam realizar. Eu me perguntava o motivo, afinal, a casa tinha cozinheira, arrumadeira, jardineiro e motorista. Mas, aos poucos, percebi que ele queria me moldar a seu gosto. Dizia que mulher que não trabalha dentro de casa não vale nada e me criticava quando eu tentava descansar ou fazer algo para mim. No começo, tentei resistir, dizendo que aquela não era a vida que ele me prometeu. Ele respondia com ironia, dizendo que eu só estava ali por causa do dinheiro dele e que, se não estivesse satisfeita, poderia ir embora sem levar nada. Essas palavras me machucavam profundamente, mas eu não tinha para onde ir. Com o passar dos meses, comecei a me sentir cada vez mais isolada. Ele proibia que eu visitasse meus pais sem a presença dele e sempre inventava desculpas para não me levar. Meus amigos se afastaram, porque ele não gostava que eu recebesse visitas. A casa enorme e luxuosa se tornou uma prisão silenciosa, onde minha voz não tinha valor. O mais doloroso era que, além de me tratar como uma empregada, ele fazia questão de me humilhar na frente dos funcionários. Corrigia a forma como eu limpava algo, dizia que eu cozinhava mal e que minha presença não fazia diferença. Era como se quisesse apagar quem eu era e me transformar em alguém invisível. Com o tempo, comecei a trabalhar compulsivamente dentro de casa, não por vontade, mas por medo. Eu sabia que qualquer descanso poderia ser motivo para ele me insultar. Fazia faxina, lavava roupas, cuidava do jardim, como se fosse minha obrigação manter aquele luxo brilhando para ele exibir. À noite, eu chorava sozinha, olhando pela janela, lembrando da menina sonhadora que acreditava que o amor poderia mudar tudo. Eu tinha roupas caras, joias e sapatos que quase nunca usava, mas por dentro me sentia despida de dignidade. Os anos passaram e meu corpo começou a sentir o peso. Dores nas costas, nas mãos e no coração. Ele nunca perguntou se eu estava bem. Para ele, minha função era manter a casa impecável e a aparência perfeita para as raras ocasiões em que saíamos juntos. Comecei a perceber que, para Roberto, eu nunca fui esposa, fui apenas parte da mobília, alguém que servia para preencher um papel em sua vida e manter as aparências. Ele me controlava de todas as formas, até mesmo financeiramente. Eu não tinha acesso a contas bancárias e dependia dele até para comprar coisas básicas. Muitas vezes pensei em ir embora, mas o medo me paralisava. Eu sabia que, sem dinheiro e sem família próxima, seria difícil recomeçar. E ele fazia questão de reforçar isso sempre que percebia que eu estava mais triste ou distante. Cheguei a acreditar que talvez eu merecesse aquela vida, que de alguma forma tinha me colocado naquela posição. Mas, no fundo, sabia que não era verdade.
Eu era vítima de um homem que usava o poder e o dinheiro para manipular e controlar. A única coisa que me mantinha de pé era a esperança de que um dia eu poderia me libertar. Essa esperança se fortaleceu quando, por acaso, reencontrei uma antiga vizinha da minha infância, no mercado da cidade. Ela me olhou nos olhos e disse que eu parecia triste demais para alguém com uma vida tão boa. Foi naquele momento que percebi que minha dor transparecia, mesmo quando eu tentava esconder. Comecei a planejar, silenciosamente, um jeito de sair daquela vida. Não seria fácil, mas decidi que minha liberdade valia mais do que qualquer mansão ou joia. Passei a guardar pequenas quantias de dinheiro que eu conseguia pegando do troco das compras, algo que ele não percebia. Foram 2 anos juntando pouco a pouco, até que consegui o suficiente para pagar um aluguel simples em outra cidade. Não contei a ninguém, nem para minha família, pois temia que ele descobrisse. No dia em que decidi ir embora, acordei mais cedo que de costume. Arrumei uma mala com poucas roupas e algumas fotos antigas, e parti sem olhar para trás. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida recomeçaria, mesmo que fosse difícil. A sensação de abrir a porta de minha nova casa, pequena e simples, foi indescritível. Pela primeira vez em anos, respirei fundo e senti paz. Não havia luxo, mas havia liberdade. Hoje, olho para trás e vejo que não perdi nada de valor. Pelo contrário, ganhei minha dignidade de volta. Aprendi que riqueza não está em mansões, mas na capacidade de viver sem medo e sem correntes invisíveis. Se eu pudesse dizer algo para qualquer mulher, seria para nunca confundir promessas bonitas com amor verdadeiro. O amor não aprisiona, não humilha, não transforma sonhos em obrigações. Vivi anos como prisioneira no castelo de um homem rico, mas só fui verdadeiramente feliz quando voltei a ser dona de mim mesma. Hoje, mesmo idosa, vivo com pouco, mas cada dia é meu, cada decisão é minha, e não há riqueza maior que essa. E se minha história chegar aos ouvidos de alguém que esteja passando por algo parecido, espero que sirva de força para que essa pessoa não demore tanto quanto eu para perceber que merece mais do que ser tratada como uma empregada dentro do próprio casamento. Porque, no fim, liberdade e respeito são as maiores joias que alguém pode ter. Depois que deixei a casa de Roberto, por semanas eu ainda acordava no susto, achando que ele poderia aparecer a qualquer momento para me tirar dali. O medo ainda morava dentro de mim, mesmo longe dele. Era como se a sombra dele estivesse em cada canto, lembrando-me de tudo o que vivi. Nos primeiros dias, chorei muito. Não porque sentia falta dele, mas porque percebi o quanto tinha me perdido naquela relação. Eu não sabia mais quais eram meus gostos, meus sonhos, minhas vontades. Eu tinha me moldado tanto para agradá-lo, que já não sabia quem eu era. A pequena casa que aluguei era simples, com paredes descascadas e móveis velhos. Mas havia um silêncio diferente ali, um silêncio que não me sufocava. Era um silêncio de paz. Comecei a trabalhar como costureira, algo que eu já sabia fazer desde menina, mas que nunca tinha valorizado. As vizinhas começaram a trazer roupas para eu arrumar, e aos poucos, fui conquistando clientes. Cada centavo que eu ganhava era um símbolo de independência. Não era muito, mas era meu. E isso, para mim, tinha um valor imenso. No começo, eu me sentia insegura. Não sabia se conseguiria me sustentar sozinha. Mas cada dia que passava, percebia que a força que eu buscava sempre esteve dentro de mim, só estava adormecida. Houve noites em que pensei em desistir. Lembrava do conforto da casa de Roberto, do que eu tinha materialmente, mas logo vinha a lembrança das humilhações, e isso me fazia agradecer por ter saído. Com o tempo, comecei a sorrir de novo. Pequenas coisas me traziam alegria, o cheiro do café pela manhã, o som da chuva caindo no telhado, a liberdade de poder receber quem eu quisesse. As pessoas ao meu redor começaram a notar minha mudança. Até minha família, que no início não entendeu minha decisão, passou a me apoiar e a me visitar. Eu reencontrei minha identidade aos poucos, como quem monta um quebra-cabeça. Descobri que ainda tinha sonhos e que era capaz de correr atrás deles, mesmo com a idade avançada. Foi então que percebi que muitas mulheres vivem o que eu vivi, mas nem sempre têm coragem de falar ou de sair. Por vergonha, por medo, ou porque acreditam que não conseguirão sozinhas.
Comecei a compartilhar minha história com vizinhas, conhecidas e até com mulheres que conheci pela internet. A cada conversa, eu via lágrimas nos olhos delas, como se minha história fosse um espelho. Algumas dessas mulheres me confidenciaram que estavam presas em relacionamentos parecidos e que não sabiam como se libertar. Isso mexia profundamente comigo. Passei a sentir que minha experiência não tinha sido em vão. Que eu poderia transformar minha dor em um alerta, em uma fonte de coragem para outras mulheres. Certo dia, recebi a visita de uma jovem que ouviu minha história através de uma amiga. Ela me disse que estava passando por algo muito parecido e não tinha coragem de sair. Conversamos por horas. Contei a ela cada detalhe da minha fuga, cada medo que enfrentei, cada passo que dei. Disse que não era fácil, mas que a liberdade valia o risco. Semanas depois, ela voltou a me procurar, com um sorriso enorme, dizendo que tinha saído de casa e estava começando do zero. Naquele dia, eu entendi que minha história tinha salvado uma vida. Isso me deu forças para continuar falando, mesmo que minha voz tremesse. Eu queria que mais mulheres soubessem que existe vida depois de um casamento abusivo. Hoje, participo de encontros de mulheres na comunidade, onde compartilhamos histórias, nos apoiamos e criamos redes de ajuda. Ali, cada lágrima derramada se transforma em força. Aprendi que a idade não é barreira para recomeçar. Eu poderia ter passado o resto dos meus dias naquela mansão, mas escolhi passar meus anos restantes como dona de mim mesma. Sei que muitas ainda olham para mim e pensam que abandonei uma vida perfeita. Mas eu sorrio, porque só eu sei o preço daquela perfeição. O que mais me impressiona é que, agora, vivo com muito menos, mas me sinto muito mais rica. Porque a riqueza está na paz, no respeito e na liberdade. Não guardo o ódio de Roberto. Guardo lições. Ele me ensinou, com sua frieza, que o dinheiro pode comprar coisas, mas nunca compra o amor verdadeiro. Às vezes, penso na menina ingênua que acreditou em suas promessas e queria abraçá-la, dizer que ela não precisava de castelos para ser feliz. Hoje, minha casa é simples, mas cheia de risos, café quente e visitas inesperadas. Aqui, não há gritos nem ordens, apenas aconchego. E quando alguém me pergunta se valeu a pena, eu respondo sem hesitar: valeu cada passo, cada lágrima, cada renúncia. Porque não há preço que pague a sensação de dormir em paz e acordar sem medo. Se você que está me ouvindo vive algo parecido, quero que saiba, não espere a vida inteira para se libertar. A sua liberdade pode estar a um passo, basta ter coragem para dar. Não se engane com promessas de luxo e segurança. O verdadeiro amor não aprisiona, não controla, não te diminui. Eu demorei anos para perceber, mas você não precisa demorar tanto. Você merece ser amada, respeitada e valorizada. E mesmo que pareça impossível, existe um caminho para recomeçar. Às vezes, ele é estreito e difícil, mas leva para um lugar onde você vai se reconhecer de novo. Por isso, eu te digo agora, cuide de si mesma, ouça sua voz interior e não tenha medo de deixar para trás o que te machuca. A vida é curta demais para ser vivida como prisioneira no palácio de outra pessoa. Escolha ser dona da sua própria história. E, se minha voz puder ser um empurrão, que ela te leve para longe de qualquer lugar onde você não possa ser livre. Não se acomode em uma vida que te apaga. A cada dia que passa, você pode escrever um novo capítulo. E o capítulo mais bonito começa quando você decide ser a protagonista, e não a coadjuvante, da sua própria vida. Se ela chegou até você, talvez seja porque já está na hora de reescrever a sua.